Signo de Escorpião inicia a segunda quinzena de abril com a energia do arcano da Lua. É o caso de vocês iniciarem esse período bastante incertos sobre as situações, sobre o que pode acontecer. Pode ser o caso de muitos de vocês se sentirem confusos durante esse período, uma confusão emocional. Também há a possibilidade de vocês lidarem com pessoas do signo de Peixes ou Câncer durante esse período. E o que eu vejo aqui é que, além da questão da confusão, de vocês não conseguirem enxergar com clareza as situações ou pessoas, e eu vejo principalmente não enxergar com clareza a vida material e profissional. Alguns podem estar incertos quanto a esse aspecto da vida, meio receosos, ansiosos em relação a esse aspecto da vida. E apesar de haver essa confusão, vocês estarão bastante intuitivos também durante esse período. E o arcano da Lua mostra que, se vocês se sentirem confusos, vejo também muito questões que envolvem dúvidas. Pode haver escolhas aqui para vocês, possibilidades, e isso encaixa em qualquer área, e vocês podem ficar em dúvida em qual oportunidade escolher, que decisão tomar. E em todo caso, se houver confusão, dúvidas e insegurança numa situação, é necessário vocês usarem a intuição de vocês, buscarem se conectar com essa intuição para conseguir tomar uma atitude na situação ou tomar uma decisão caso seja necessário. O obstáculo aqui tem o 6 de ouros. Eu vejo que o obstáculo para vocês na segunda quinzena tem a ver com o aspecto material, e eu vejo muitos de vocês com medo, receio de não conseguir equilibrar as finanças durante esse período, porque pode haver um certo desequilíbrio. Também pode ser o caso de alguns, principalmente por causa dessa questão do desequilíbrio nas finanças, pode ter receio de não obter ajuda, não obter apoio material, principalmente de outras pessoas, justamente por vocês não conseguirem enxergar com clareza a vida de vocês também, de modo geral. Aqui a Lua mostra muito essa névoa que pode estar na frente dos olhos de vocês, que vocês não conseguem enxergar com clareza a realidade como ela realmente é. Tomem cuidado também para vocês não acabarem criando ilusões sobre uma situação ou em relação a uma pessoa, porque a Lua aqui com o 7 de copas, que é o centro de atenção, que depois eu vou falar, traz essa tendência, principalmente a vocês deixarem a imaginação fluir demais e vocês acabarem criando ilusões sobre uma determinada situação ou pessoa. Então é necessário controlar isso também, porque é uma tendência dessa energia. E o obstáculo, eu vejo, além da questão do desequilíbrio no âmbito material, profissional também, mas principalmente financeiro, pode estar causando esses receios a vocês, ansiedade, insegurança. E também, se for no âmbito afetivo, que também pode estar influenciando, pode estar havendo uma desigualdade, vocês podem sentir um certo desequilíbrio, onde uma das partes pode estar se doando demais e não obtendo retorno, pode ser o caso. Tanto é que o obstáculo é ter que equilibrar aqui a situação, mas eu vejo principalmente o aspecto material influenciando
esse período aqui de vocês tendo dificuldade em equilibrar as finanças ou inclusive obter apoio também, não só material, mas pode ser em outros aspectos. Ou vocês também não estão enxergando, como eu vejo a questão da confusão, pode ser que vocês não estejam enxergando as oportunidades por causa desses receios, dessa insegurança. O centro de atenção com o 7 de copas mostra essa tendência a vocês acabarem deixando a imaginação fluir demais e há a tendência, o risco aqui de vocês acabarem se iludindo, como eu já falei, mas há também a tendência, preste atenção também aos sonhos de vocês durante esse período, devido a vocês estarem muito intuitivos, e isso pode até ter a influência das fases lunares na intuição de vocês. Pode ser o caso da lua cheia influenciar muito, vocês se sentirem bem mais intuitivos durante a lua cheia. Vocês podem ter sonhos também durante essa fase lunar que pode trazer algumas respostas para possíveis problemas ou questões que vocês não têm clareza. Então é necessário vocês prestarem atenção nisso. Mas o 7 de copas no centro de atenção mostra a possibilidade de vocês terem oportunidades, várias oportunidades, possibilidades numa situação e vocês acabarem ficando em dúvida. E como é uma leitura geral, então isso se encaixa em qualquer situação, mas o que eu vejo aqui principalmente pode ser no ambiente afetivo, já que é naipe de copas. Alguns de vocês podem ter opções de pretendentes, por exemplo, e ter dúvidas em qual pessoa vocês querem se relacionar. Outros de vocês podem ser opções de formas de ganhar dinheiro, por exemplo, e vocês ficarem em dúvida, indecisos em qual dessas possibilidades vocês investirão o seu tempo, a sua dedicação, pode ser o caso. Em todo caso aqui, se vocês tiverem opções de algo, em alguma situação aqui, é necessário vocês pararem de ficar só no campo das ideias, dos sonhos, do que pode acontecer, e vocês tomarem uma decisão, fazer uma escolha. É necessário vocês terem mais pé no chão durante esse período, principalmente por causa dessa tendência de vocês ficarem muito nos sonhos, nos ideais, e não colocar em prática isso. O que vocês precisam desapegar ou evitar tem o 6 de espadas. O que eu vejo aqui é que vocês precisam evitar desistir de situações onde vocês sentem que vocês percebem que há limitações, há obstáculos. Alguns podem ter a tendência a desistir com facilidade de situações que são dificultosas, justamente por causa da incerteza. Acredito que para alguns pode fazer sentido isso. E é necessário vocês evitarem se afastar de situações como essa. Claro que não é o caso de haver uma situação conflituosa, onde causa muito estresse, preocupação a vocês, e vocês têm que ficar nessa situação. Não é isso. Eu vejo que alguns podem ter a tendência a abandonar situações que, se houvesse dedicação, vocês conseguiriam resolver esses obstáculos, essas limitações. Então, há tendência a alguns a desistir muito fácil de uma situação por causa das limitações, dos obstáculos. Então, é necessário vocês evitarem isso. E também evitarem ficar
num padrão mental onde só se pensa no fracasso, também um padrão mental que é baseado na comparação, de vocês ficarem se comparando com outras pessoas ou comparando situações, pessoas, e isso pode causar muito conflito interno também. É necessário evitar isso. O que vocês precisam incorporar ou como vocês devem agir? Tem o 9 de ouros, outro arcano que remete ao aspecto material. É necessário vocês buscarem a própria realização pessoal, a própria autonomia, principalmente no aspecto material, profissional. Para quem está incerto em relação ao aspecto profissional, pode ser o caso aqui de vocês terem que investir numa profissão autônoma, vocês trabalharem por conta própria, e há muita possibilidade de vocês alcançarem a independência financeira se vocês seguirem, buscarem isso por conta própria. 9 de ouros é a pessoa que tem autonomia, é independente financeiramente. Inclusive, vocês precisam também investir mais para quem se identificou na questão da insegurança, porque a Lua mostra isso também, investir mais nas próprias capacidades, praticar mais o amor próprio, buscar elevar a própria autoestima, que o 9 de ouros também remete a isso. Pode ser, como eu falei, a questão de investir nas próprias capacidades, pode ser estudando alguma área que vocês têm interesse, que vocês gostam e que vocês podem enxergar como uma possibilidade de investimento, de ganhar dinheiro com isso. Também pode ser o caso de se cuidando mais do próprio corpo, da própria saúde. O 9 de ouros também remete a isso. Mas o que eu vejo principalmente como o assunto tem envolvido mais a questão material, para quem está com dificuldades em equilibrar, pode ser o caso de vocês terem que buscar trabalhar por conta própria durante esse período, que há muita possibilidade de vocês alcançarem um nível de estabilidade aqui, de vocês conseguirem se sentir satisfeitos com a própria capacidade e com o desenvolvimento do próprio trabalho. Também é o caso, como é 9 de ouros, também me remete à gratidão, de vocês se sentirem gratos pelo que já tem, pelos recursos que já tem. Alguns de vocês podem ter dificuldade com o 6 de ouros como obstáculo, ter dificuldade de serem generosos com as outras pessoas, principalmente por conta de insegurança e por receio, talvez receio de não ter o suficiente ou de perder algo caso vocês compartilhem o que vocês têm. Por exemplo, vocês buscar apoiar outra pessoa financeiramente, vocês ter receio de não ter o suficiente, dinheiro suficiente para vocês, caso vocês tomem essa atitude. E com o 9 de ouros aqui, me mostra que vocês têm a capacidade de tanto se manter estáveis materialmente durante esse período, quanto também ajudar outras pessoas por causa dessa posição de estabilidade, inclusive prosperidade. E prosperidade não quer dizer não indica só questões materiais, mas também prosperidade em relação à riqueza interior, a terem atributos interiores, aspectos interiores que tornam a personalidade, tornam vocês como pessoas prósperas, como por exemplo conhecimento, a sabedoria, a inteligência,
a capacidade de se dedicar nas situações, a paciência, por exemplo. E alguns podem ter dificuldade de serem generosos com outras pessoas, que é um obstáculo aqui. Inclusive, quem tem dificuldade em ajudar outras pessoas por medo de não ter o suficiente para si, é necessário refletir sobre isso. Isso pode ser, inclusive, um padrão herdado. Pode ser, por exemplo, vocês tiveram pais que não tinham o suficiente quando vocês eram crianças, e isso ficou guardado no inconsciente de vocês, de modo a vocês repetirem isso, esse medo de não ter o suficiente em relação às outras pessoas. E para quem tem dificuldade nisso, em ajudar outras pessoas, mesmo tendo o suficiente, em apoiar as outras pessoas, necessário refletir sobre isso e buscar serem mais generosos, porque o obstáculo nesse período, se vocês forem mais generosos com as outras pessoas, isso vai retornar para vocês, porque isso pode ser não só com dinheiro, mas com o próprio tempo de vocês, conselhos, vocês compartilharem algo que vocês valorizam com as outras pessoas. E isso vai retornar para vocês, seja através de oportunidades, próprio dinheiro também pode retornar para vocês, porque o universo, a vida é baseada em leis universais, e uma delas é a lei do karma, causa e efeito. As ações que a gente pratica têm seus efeitos, e se você toma atitudes de modo a beneficiar as outras pessoas, porque o arcano 6 de ouros também remete à caridade, à generosidade, que eu já falei, à benevolência. Se vocês tomam atitudes de modo a beneficiar outras pessoas, não só a si mesmo, mas as outras pessoas, é muito provável que vocês recebam bênçãos, entre aspas, por conta disso. Mas, claro, tem que tomar cuidado com a questão de ajudar só por interesse, para querer receber de volta. Isso, alguns podem ter uma certa tendência a isso, já que é um obstáculo. Então, é necessário refletir sobre isso também. E essa atitude pode ser também resultado de receios, padrões inconscientes que vocês podem ter herdado do passado de vocês, da infância, principalmente. E o conselho aqui tem o 6 de ouros de novo, só que no baralho do Osho aqui é a concessão. O conselho mostra aqui para vocês prestar atenção se vocês não estão abrindo mão da própria verdade, do que vocês acreditam, do que para ajudar outras pessoas. Alguns podem, por exemplo, ajudar uma pessoa que na verdade essa pessoa tá querendo tirar vantagem de vocês. É outro exemplo do 6 de ouros como obstáculo. E vocês não estão enxergando isso, alguns de vocês, por não conseguir ter clareza sobre a pessoa em si. Talvez a pessoa pode ser um pouco misteriosa ou ser um pouco duvidosa. E esse arcano aqui, a concessão como conselho, pede para vocês refletirem sobre isso, mas também se vocês não estão abrindo mão da própria verdade também por uma intenção, como se fosse uma segunda intenção, que nesse baralho aqui do Osho mostra dar o exemplo de que a pessoa estaria ajudando a outra porque no fundo, no caso, a pessoa estava ajudando a outra, abrindo mão de algum valor que ela tem,
mas que no fundo ela tinha interesse em obter algo em troca. Então vocês precisam prestar atenção nisso também. Como eu falei anteriormente, de alguns quererem ajudar certas pessoas, talvez por um interesse que talvez até não esteja tão claro para vocês mesmos. Mas se vocês refletirem, alguns podem encontrar clareza sobre isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Emprestar dinheiro a alguém achando que está sendo bondoso ou bondosa com a pessoa, mas na verdade vocês queriam que essa pessoa fizesse um favor a vocês depois, já que a pessoa ia ficar devendo a vocês. Então é um exemplo do que pode ser que esse arcano indica, e que vai ser necessário vocês refletirem sobre isso. Mas de modo geral, o conselho é para que vocês não abram mão dos próprios valores, da própria verdade, do que vocês realmente são, por causa de outras pessoas, ou inclusive por causa de desejos do ego também. Porque essa questão de ajudar o outro para querer favor depois, por exemplo, é uma coisa muito do ego. E vocês precisam refletir sobre isso durante esse período. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei na leitura, coloca nos comentários para eu saber se eu continuo sendo assertiva no signo de vocês. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima.